Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos trabalhados no quarto bimestre, ok? Vamos começar com os gêneros textuais que foram trabalhados nesse bimestre. Começamos com o verbete. O que é o verbete? O verbete corresponde ao conjunto de vários sentidos que uma palavra apresenta, de acordo com cada contexto, exemplos de uso e outras informações pertinentes. Está contido em uma entrada de dicionário, enciclopédia, glossário e etc. Nós vimos a estrutura do verbete, né? O que quer dizer cada elemento daquele que compõe ali o verbete dentro do nosso dicionário de língua portuguesa. Nós vimos dois exemplos, né? Nós vimos lá os verbetes de dicionário de língua geral e vimos também o verbete de dicionário temático, né? Vamos ver se vocês lembram. Era a palavrinha samba, lembram? Então, no de língua geral, nós tínhamos lá: apresenta definições e contextos de uso de um vocábulo ou descreve um conceito atribuindo a ele um conjunto de significados e exemplos. Nós tínhamos lá os significados da palavra samba, né? O que cada número daquele estava ali trazendo uma acepção, né? Um sentido para a palavra samba. E vimos também essa mesma palavra no dicionário temático, que traz lá, né? Ele aborda um termo técnico ou específico de uma área do conhecimento e apresenta informações aprofundadas, que foi a história do samba, né? Quando, o ano que foi criado, no estado que foi criado, quem foram as pessoas importantes para essa história, né? Então, nós tivemos aí dois exemplos de verbete, ok? Vimos também carta pessoal versus carta aberta, né? Enquanto a carta pessoal trata de assuntos que dizem respeito somente aos interlocutores, a carta aberta faz referência a assuntos de interesse coletivo, normalmente um problema de consenso. A carta aberta é um gênero em que o autor do texto se dirige publicamente por meio da imprensa, jornal, revista, blog, a um interlocutor, a fim de fazer uma reivindicação ou propor uma conduta. Nós vimos lá na estrutura da carta aberta que nós precisamos ter um título, né? Que esse título aí, ele pode antecipar o assunto que vai estar na carta aberta, né? Nós vimos lá que nós precisamos de um emissor, quem é a pessoa ou as pessoas, né? O grupo de pessoas que está emitindo essa carta, que está escrevendo essa carta, né? Quem é o remetente? Então, nós precisamos de um emissor. Qual é a intenção dessa carta? O interlocutor. Quem são as pessoas que vão ler essa carta e que irão receber essa carta? Para quem é que está sendo escrita essa carta, né? Aí nós temos ali o interlocutor. As reivindicações, o que está sendo pautado aí, o que eles querem, né? O que o autor está querendo aí, qual é a reivindicação? Junto com a reivindicação, ele vai trazer ali uma argumentação, né? Porque se ele traz uma reivindicação, ele tem um ponto de vista, né? Que é a tese dele. Para ele expor essa tese, ele precisa de uma argumentação, ele precisa argumentar sobre, né? E por último, nós temos a assinatura, né? Quem são as pessoas que assinaram essa carta aberta, né? Que assinam essa carta aberta. Então, nós vimos aí toda a estrutura da carta aberta, ok? Agora, nós vamos para a nossa parte de gramática, né? Onde nós vimos lá oração, período, né? Nós vimos lá os períodos compostos, né? Por coordenação, por subordinação. Então, vamos começar aqui por oração. O que é uma oração? Oração é a frase construída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Período. Período, dá-se o nome de período à frase constituída de uma ou mais orações, né? Ou seja, um ou mais verbos, certo, pessoal? O período pode ser simples, quando é formado por uma só oração, por exemplo, os alunos saíram, né? Ou o período pode ser composto, quando é formado por mais de uma oração.
Os alunos saíram quando bateu o sinal. Então, aqui nós temos um verbo, né? Uma oração, período simples. Nesse segundo, nós temos 2 verbos, 2 orações, período composto, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos, novamente, a conceituação de oração. Enunciado organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Aqui é importante lembrar que, por mais que eu tenha no meu período uma locução verbal, eu vou contar sempre como um verbo só, tá? Então, eu tenho uma locução verbal ali no lugar do verbo, ele continua sendo um período simples, se for um só, tá? Se for uma locução só, ele continua sendo um período simples. Vejam o exemplo. Eles fizeram o trabalho. Aqui eu tenho um verbo, né? Aqui o meu período é simples. Eles vão fazer o trabalho. Vejam que aqui eu tenho uma locução verbal, eu tenho 2 termos. Mas mesmo assim, eu tenho um período simples, tá? Essa minha locução verbal aqui vai contar como um único verbo. Então, período simples. Atenção com isso, ok? Aí nós temos aqui o verbo, né? Fizeram. E a locução verbal, vão fazer, né? Uma oração, um verbo, uma oração, uma locução verbal. Aí veja, nós temos ali, os funcionários saíram mais cedo. Vejam que nós temos um único verbo, uma oração. Nós temos um período simples, certo? Uma única oração delimitada por ponto final, constituindo um período simples, né? Então, o verbo sairão, uma oração, período simples. Aqui nós temos, é possível que eles venham mais cedo. Veja que agora nós temos 2 verbos, né? Nós temos 2 orações. Então, nós temos um período composto. Então, os verbos é e venham, 2 orações, período composto, ok? Período composto por coordenação ou por subordinação, né? Nós vimos lá, um período pode ser simples, formado por apenas uma oração, fecha a torneira, ou ele pode ser composto, constituído por mais de uma oração. Fecha a torneira enquanto escova os dentes. 2 verbos, né? Dentro do período composto, nós podemos ter um período composto por coordenação ou por subordinação, né? Vamos ver o que é isso. Coordenação. As orações são independentes. Sintaticamente, podem ser separadas. São independentes. Uma não precisa da outra para fazer sentido, né? Então, veja. Nós temos o exemplo aqui. Evite banhos demorados e feche a torneira. Vejam que nós temos 2 verbos aqui identificados. Evite e feche, né? Então, período composto, né? E ele é por coordenação por quê? Porque eu consigo separar. Se eu coloco ali, ó, minha primeira oração. Evite banhos demorados, ok, está completo, né? E feche a torneira, também está completo. Então, eu consigo separá-las, certo? Então, eu consigo separar essas 2 orações. Então, eu tenho aí uma independência entre elas. Isso faz com que elas se tornem coordenadas, né? Porque são independentes. Vejam que, para mim ligar uma oração na outra, eu tenho esse ezinho aqui, né? Esse ezinho vai ser a minha conjunção. O que é uma conjunção? É a palavra, a expressão que relaciona 2 orações ou 2 termos. Ela liga uma oração na outra. Lembram? Esse ezinho aqui, ele é lá a nossa oração, período coordenado por adição, né? Lembram lá a nossa aditiva, que é o ezinho, que tem sentido de soma? Evite banhos demorados e feche a torneira. Então, tem sentido de soma. Esse ezinho é uma conjunção. Já na oração no período composto por subordinação, é diferente. Elas são dependentes. Uma depende da outra. Então, vejam, subordinação, uma das orações é subordinada à outra, completando seu sentido e sua estrutura sintática. Existe dependência entre elas, né? Sem a oração subordinada, que é onde eu tenho lá a minha conjunção, a minha oração principal fica incompleta. Vejam, novamente aqui nós temos 2 verbos, porque nós estamos falando de um período composto por subordinação. Então, veja, verifique, né, o nosso primeiro verbo,
e a ali do verbo haver, é o nosso segundo verbo. Então, verifique. Verifique o quê? Vejam que esse verbo, ele pede informação, né? Então, eu preciso ter uma informação para mim poder entender. Verifique o quê? Né? Então, se há vazamento em seu imóvel. Novamente, a gente tem a conjunçãozinha se aqui, que está ligando a nossa oração principal da nossa oração subordinada, tá? Então, é importante prestar bastante atenção nisso. A oração principal, ela precisa da oração subordinada para fazer sentido. Veja, a oração subordinada, se há vazamento em seu imóvel, é complemento verbal da oração principal, né? Verifique o quê? Se há vazamentos em seu imóvel. Então, está complementando, certo? Então, período composto por coordenação, elas são independentes. Uma não precisa da outra. Período composto por coordenação, elas são dependentes. Uma precisa da outra para fazer sentido, ok? Nós vimos lá também as orações coordenadas assindéticas e sindéticas, né? Qual que é a diferença lá das assindéticas para assindética? Então, oração coordenada assindética, quando as orações independentes são unidas por pontuação, né? Exemplo, chegou, vírgula, abriu o caderno, vírgula, fez as tarefas e dormiu. Vejam que nós temos o verbo, né? Chegou, abriu e fez lá as tarefas e dormiu. Então, nessas 3 orações aqui, nós temos ali o uso da vírgula. Então, isso faz com que a nossa oração coordenada seja assindética. Uma oração está sendo separada pela outra por vírgula, ok? Já a assindética, quando as orações independentes são unidas por conjunção. Veja, por exemplo, fui ao parque e caminhei por um bom tempo. Vejam que aqui nós temos o fui, o verbo fui ao parque, nossa primeira oração. Caminhei por um bom tempo, a nossa segunda oração, né? Então, o que está ligando uma na outra aqui? A conjunção e. Novamente, nós temos aí a conjunção aditiva, né? Que indica ali a adição. Então, vejam, sempre a sindética eu vou ter pontuação e sindética a conjunção, ok? Aí nós vimos também a relação lá das orações coordenadas, a classificação delas, né? Veja, observe a classificação das orações coordenadas. Nós temos 5, a aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, né? A aditiva, o que ela indica lá? Qual o sentido dela? Ela expressa a relação de soma, de adição, de continuidade com relação à anterior. Nós vimos a conjunção e, que foi o que a gente acabou de ver, o nem, né? Não só, mas também. Então, essas são as conjunções lá que indicam relação de adição. Não vou à praia, nem viajarei para o interior, certo? Então, nós temos aqui a conjunção nem, né? Juntando uma oração na outra. As adversativas exprimem uma ideia oposta à oração anterior, oposição e contraste. Então, elas vão expressar ali uma ideia de oposição, né? De contrariedade. Quais são as conjunções? O mas, o porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Vejam um exemplo. Correu muito, porém não chegou na hora certa, né? Então, aqui nós temos um sentido de oposição. As alternativas expressam ideia de alternância, opção ou exclusão. Vejam, conjunções ou, né? Aí nós temos o ou, quer, ora, seja. Vejam um exemplo. Ora viaja para o sul, ora viaja para o norte. Então, nós temos aí, né, ou ela viaja para um lugar ou outro. Veja que nós temos aí uma ideia de alternância. Vimos também as conclusivas, que expressam ideia de conclusão, né? Quais são as conjunções lá? O portanto, o pois, depois do verbo, o por isso e o logo. Veja um exemplo. Esforçou-se bastante, portanto, foi aprovado no teste. Né? Tá concluindo ali, por ele ter estudado muito, ele foi aprovado. E a explicativa, que foi a última que nós vimos,
que exprimem uma explicação, né? Uma justificativa para a oração anterior. Quais são as conjunções? O porquê, o pois antes do verbo e o que. Veja um exemplo. Fale de maneira mais simples na reunião, pois as pessoas entenderão melhor, né? Então, nós vimos agora aí a classificação. Eu acho que todos vocês lembram bem de cada uma delas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deem uma retomadinha lá na LA, ok? E por último, nós vimos o uso do mais e do mas, né? Então, quando que a gente usa o mais com i? É utilizado para expressar em maior quantidade ou número, né? Então, quantidade, veja, seus impostos aumentam cada dia mais. Com maior intensidade, precisou trabalhar mais para conseguir o dinheiro da viagem. Então, é importante sempre ter fazer essa análise de quantidade e intensidade, né? E o mais é sempre com i aí, quando indica quantidade e intensidade. E com o sentido de além disso e também. No final de semana, fez todos os trabalhos de português e mais resolveu todas as contas de matemática, né? E o mas? O mas que nós vimos lá na classificação das conjunções adversativas. Vocês lembram? Sim, né? Então, vejam. É utilizado para expressar oposição, contrariedade, adversidade entre dois termos ou duas orações. Vejam um exemplo. Ela é muito estudiosa, mas não se preparou para os exames, né? Então, veja, porém, né, não se preparou para os exames. Então, um sentido aqui de oposição, embora ela tenha estudado, ela não se preparou para o exame, né? Desejava muito o carro, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar. Então, é importante analisar que o mais sempre vai ter sentido de contrariedade, né? Por isso que ele é uma oração coordenada adversativa, que nós acabamos de ver. E o mais, ele vai ter o sentido ali de quantidade, de intensidade, né? E quando tiver o sentido ali de além disso, e também. Ok? Pessoal, façam o formulário que está na descrição e até a próxima aula. Tchau, tchau.